Olá pessoal, vamos responder hoje uma pergunta que vira e mexe aparece aqui pra gente. No caso do melhoramento animal, a seleção visual, ela é efetiva? Hoje nós temos várias ferramentas objetivas dentro do melhoramento. A gente tem, por exemplo, os testes de progênie, os testes de performance, os marcadores moleculares, resultados de avaliação genética de diversas ordens. Mas a pergunta que fica é, a seleção pelo olho, a seleção fenotípica ou a seleção visual, quando que ela é efetiva, se é que ela é efetiva? Bom, gente, de alguma forma, algumas características, elas necessariamente ainda precisam do olho humano porque ainda não foi inventada nenhuma ferramenta que seja capaz de substituir essa avaliação humana. Um exemplo clássico disso é a qualidade dos aprumos, que seria o direcionamento dos membros em relação ao solo. Por mais que a gente tenha avaliação genética de ganho de peso, por mais que a gente tenha de avaliação de carcaça, a questão da qualidade das mãos e das pernas, ou seja, dos aprumos, em relação ao solo, basicamente é o olho humano que é capaz de fazer isso. E outra coisa, de uma maneira geral, a seleção visual ela pode ser e deve ser encarada como um método auxiliar das ferramentas mais objetivas de melhoramento animal. Então, existe uma questão que é a seguinte, dependendo da herdabilidade da característica, a seleção visual é mais ou menos efetiva. De uma maneira geral, a seleção fenotípica ou visual ela é muito mais efetiva, ela é muito mais eficiente para aquelas características que são de alta herdabilidade. A título de definição básica, nós podemos considerar que, de uma maneira geral, as características ligadas à reprodução, basicamente todas são de baixa herdabilidade, ou seja, muito fortemente influenciadas pelo meio ambiente. Já as características ligadas à produção animal, como ganho de peso, a pasto, ganho de peso de uma maneira geral e a questão de produção, elas têm os valores de herdabilidade medianos, enquanto aquelas características qualitativas, como por exemplo caracterização racial, qualidade de carcaça e da carne, elas têm um valor mais alto de herdabilidade, o que significa dizer que em termos de transmissão das diferenças existentes entre os pais para a progênie, ela é mais efetiva. Mas o que isso tem a ver com a avaliação visual e como que isso pode ser agregado no sentido de dar para nós um respaldo de que essas características cujo valor de herdabilidade é mais alto são mais efetivas para a seleção visual? Vamos para o 4 para a gente poder entender isso de uma maneira mais objetiva e mais clara. Vamos lá pessoal, vamos entender aqui como que os valores de herdabilidade podem influenciar na efetividade da avaliação visual ou fenotípica que é feita através da mensuração do tipo do animal. Bom, se nós pegarmos aqui os valores de herdabilidade, se a gente pegar, por exemplo, características reprodutivas, a ciência mostra para nós, os cálculos estatísticos mostram que os valores de herdabilidade são muito baixos. Isso significa dizer que quando a herdabilidade é muito baixa, nós temos uma forte influência ambiental e uma pequena expressão da genética transmissível, da genética aditiva, da diferença de genética aditiva na expressão dessa característica aí nos animais. Em outras palavras, baixo efeito genético e forte efeito ambiental na expressão dessa característica. Então, de uma maneira geral, não adianta a gente selecionar basicamente os animais para a reprodução simplesmente pelos mais férteis. Isso não é garantia de que essa característica vai ser repassada para a progênie. Tá? Por outro lado, nós temos aí que para características mais qualitativas, de animais relacionadas à qualidade, como por exemplo conformação corporal e características de carcaça, os valores de herdabilidade são bem mais altos. Isso significa dizer que há sim uma influência maior da genética na expressão dessas características. Se nós pegarmos agora então aqui essa equação básica do melhoramento, fenótipo é igual a genótipo mais ambiente, mais a interação genótipo-ambiente. Se nós tomarmos como pressuposto que o fator genético ou genótipo ele está subdividido nessas formas de ação gênica, aditiva, dominância e epistasia, e que a herdabilidade, quando ela é alta, ela vai mensurar basicamente a genética, as diferenças da genética aditiva, relacionadas à transmissão da genética aditiva, nós podemos dizer o seguinte, que nesse caso, o principal fator genético envolvido são as diferenças
relacionadas à ação aditiva. Então, o ambiente ele vai influenciar muito pouco e, logicamente, a gente vai ter uma menor relação, uma menor interação genótipo-ambiente. Então, quanto maior for a herdabilidade da característica, mais equivalente ao fenótipo será o genótipo. Em outras palavras, quanto maior o valor de herdabilidade, mais próximo do fenótipo estará o genótipo. Logicamente, então, se eu escolher o melhor fenótipo, eu estarei também levando para casa a melhor genética. Então, basicamente, isso explica de uma maneira bem simples o porquê que, quando nós temos características de alta herdabilidade, a seleção visual ela é muito mais efetiva. Por quê? Porque, resumindo, basicamente, porque nesse caso, aquilo que eu estou vendo é basicamente ou mais fortemente influenciado pela genética transmissível, que no caso aí seria a fração da ação aditiva. Ok? Valeu, pessoal. Até a próxima.